De volta, bom dia, boa tarde, o momento que você estiver vendo este vídeo, eu quero desejar tudo de bom para você. Espero que você não tenha esquecido do seu amigo Denilson de todos os dias. É um prazer estar com você aqui. E hoje nós vamos falar de um livro apócrifo que poucas pessoas acabam lendo, né? Os apócrifos são os livros que foram retirados do canão da Bíblia, tá, pessoal? Todos os apócrifos que nós estamos lendo aqui no canal, eles foram retirados do canão da Bíblia. Antes de nós entrarmos nesse apócrifo aqui, ó, nesse PDF, tá vendo aqui? Você pode baixar gratuitamente, né, no seu Android, né, e até no seu tablet, né. Você vai baixar no Google, você vai colocar assim, ó, Bíblia Apócrifa em PDF grátis. E aí você vai baixar, vai fazer o download dessa Bíblia aqui e você vai acompanhar junto conosco. Vai ter muitos livros para você ler, elas são uma Bíblia. Claro que isso aqui é um resumo, tá, pessoal? É um resumão, porque os livros apócrifos é uma coletânea, são 3 livros apócrifos, tá vendo? São 3 livros apócrifos e o Galo tá cantando, ele já me acompanha, ele esperou eu começar a falar para ele poder cantar. E esses livros, a gente tem muitas informações que talvez vocês não saibam, mas estão contidas nos apócrifos. Antes de nós começarmos a falar do livro apócrifo, eu quero te mostrar essa Bíblia aqui que está de cabeça para baixo. Bíblia Dalet, que Dalet é a 4ª letra do alfabeto aí hebraico. E Dalet quer dizer janela ou porta, né? Então, está aqui a Bíblia Dalet. E nós temos nessa Bíblia Dalet uma informação muito importante para vocês. E eu sempre mostro. Poxa, eu queria tanto ter essa Bíblia, Denilson, só que a Bíblia que está saindo agora não está mais do jeito dessa aqui, tá, pessoal? Mas eu quero te mostrar esse nome aqui, ó. Tá vendo esse nome aqui? Yahushua, tá de contrário aí por causa do programa. Yahushua é o nome do Messias, ou do Mashiach, que nasceu em Israel para salvar a humanidade. O nome dele não é Jesus, tá, pessoal? É Yahushua, tá vendo aqui, ó? Yahushua, ok? Dado esse recadozinho, eu vou ler com vocês um pouco da história de Yahushua com o nome de Jesus, tá? O nome Yahushua foi trocado e colocado o nome de Jesus. Eu vou ler essa história aqui para vocês, ó. Essa história no Novo Testamento, tá vendo? Ó, Novo Testamento, tá vendo aqui? Eu vou ler essa história aqui, ó. Essa história aqui, ó. Para você entender um pouquinho da história do Messias Salvador. Ó, a Palestina nos tempos de Jesus. Vamos lá? Vamos dar uma lida rapidinho. Estou tão feliz de estar com vocês aqui novamente, ok? Né? Nós tivemos aí um problema de não cumprir as diretrizes do canal, e aí nós ficamos um pouquinho, né, de lado, sem problema. Olha aqui, ó, a Palestina nos tempos de Jesus. Claro que esse nome Jesus foi trocado, mas nós vamos assim mesmo passar para você como se fosse, né, o nome de Yahushua. Tá aqui, ó, no primeiro século, a Palestina foi varrida por desavenças dinásticas, conflitos destruidores e ocasionalmente outros conflitos. No segundo século antes de Cristo, um reino judaico mais ou menos unificado foi estabelecido transitoriamente. Segundo os 2 livros apócrifos, o de Macabeu, por volta de 63 a.C., então o livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, ele vem contando essa história. Contudo, a terra estava novamente em turbulência, madura para a conquista. Mas, mais de um quarto de século antes do nascimento de Jesus, a Palestina caiu sob o comando de Pompeu, e a lei romana foi imposta.
Mas Roma, na época, era muito extensa e muito preocupada com os seus próprios problemas e não estava em condições de instalar o aparelho administrativo necessário para um governo direto nos países conquistados. Eu vou explicar já já isso aí para vocês, tá bom? E assim, ele criou uma linha de reis marionetes e dos herodianos para governar sob o seu controle. Não eram judeus, mas eram árabes. Então, Herodes Antipa, 63 a 37, então 63 a 37 a.C., Herodes ele foi nomeado pelo Império Romano, né? Ele foi nomeado, olha só, assim eles criaram uma linha de governador sob seu controle. Não eram judeus, então eles eram árabes que estavam sob o comando de Roma. Herodes o Grande, 37 a 4 a.C., e Herodes Antipa. Então, todos esses Herodes, você vai entender agora que no tempo em que o Messias esteve aqui na Terra, no nascimento dele, quem reinava eram os Herodes. E esses Herodes, eles foram colocados pelo Império Romano como se fosse um porta-voz dos países dominados para poder render homenagem ao Império Romano, né? Render tributos, né? Pagar tributo ao Império Romano. E aí esse Herodes Antipas, ele combinou, foram três, né? O pai, teve o avô, o pai e o filho. Combinou que esse filho, ele reinou em Israel, justamente no período em que o Messias estava em Israel. Então, por isso que as pessoas não entendem que a morte de Yahushua, aquele que você conhece como Jesus, foi basicamente política. Porque eles estavam com medo, né, de que o Messias pudesse oferecer um perigo primeiro para a religiosidade, né, para acabar com os privilégios da religiosidade, para reformular a lei da Torá. Porque a lei da Torá era muito forte. E em contrapartida, eles pegaram o Yahushua e usaram o Yahushua como se fosse um agitador contra o poder do Império Romano. E esse camarada, o herói, o Antipas, ele representava os olhos de Roma dentro de Israel e representava os olhos dos religiosos dentro de Israel, junto com o movimento do Messias, que estava crescendo muito, estava incomodando principalmente os líderes religiosos. Estava incomodando muito. Então, o povo do país a manter a própria religião e seus costumes. Então, eles estavam tentando manter ali aquela religião que o povo tinha. É como se eu hoje estivesse lutando para manter o meu negócio. Tipo assim, como a gente fala aqui, a gente vem aqui, a gente não está pregando, falando contra as igrejas. A gente está pregando contra a mentira. Como assim, Denilson? A gente vem para cá, para o canal, e fala assim, ó, gente, o nome do Messias não é Jesus. Então, aí já é um choque. Porque todo mundo aqui no Brasil conhece que quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo foi aquele que morreu numa cruz para nos salvar. Não é isso que você conhece? Eu também conheci assim. Eu também fui catequizado assim. Eu também fui educado assim. E aí, quando você vai encontrar a história verdadeira do Messias, você vai ver que não é verdade isso. O nome dele nunca foi Jesus. Mesmo porque, se você for hoje em Israel e perguntar lá se tem algum judeu com o nome de Jesus, eles vão dizer que não existe. Então, o nome Jesus foi um nome inventado por quem? Por Roma. Pelos imperadores romanos. A história de Jesus foi inventada. Ela pegou um pouco da história verdadeira e foi inventada para enganar uma nação, e a nação foi enganada. A nação brasileira está enganada. Porque o nome do Messias nunca foi Jesus. Então, essa história, o povo não podia, de jeito nenhum, o restante do povo não podia saber a história verdadeira do Messias. Então, eles aproveitaram o gancho, porque Yahushua era nazareno, de Nazaré, e a religião que ele estava, que supostamente estava crescendo dentro de Roma, era os nazarenos, que eram os do caminho. Então, eles pegaram essas informações e sentaram, estudaram
e falou, vamos acabar com essa religião. Então o povo do país podia manter a sua própria religião e costume, mas a autoridade final era de Roma. Então Roma comandava tudo, como até hoje Roma comanda quase tudo, né, pessoal? A gente sabe que Roma comanda quase tudo. E na verdade, você hoje, por exemplo, quando eu venho para cá e falo para você que o nome do Salvador não é Jesus. Quando eu falo que dízimo é bíblico, isso está na Bíblia, está aqui, ó, pessoal. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo não é dinheiro. Dízimo não é dinheiro. E outra coisa, na Bíblia está escrito que nós, o Pai, ele não pediu para fazer casa, templos, igrejas de pedra. Ele não pediu para você fazer templo. Ele sempre, no que se diz no Antigo Testamento, habitava em tendas de pele de animais. Ele não pediu para fazer casa, porque justamente hoje teriam pessoas aproveitadoras que iriam blasfemar, essa é a palavra correta, blasfemar da palavra do Pai, usar como se fosse comércio. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Então o povo do país podia manter a sua própria região e costume, mas a autoridade final era de Roma, e reforçada pelo exército romano. Então o exército fazia cumprir a lei de Roma no ano 6 depois de Cristo. Ó. Aí depois de Cristo já tem um exército romano imperando sobre o povo de Israel. O país foi dividido em duas províncias, Judéia e Galileia. Lembra que Yahushua é Galileu? Herodes Antipa tornou-se rei da Galileia, mas a Judéia, a capital espiritual secular, ficou sujeita às normas romanas diretas, administrada por um procurador romano baseado em Cesareia. O regime brutal e autocrático, ao assumir o controle direto da Judéia, mais de 2.000 rebeldes foram crucificados. Olha aí, na Judéia, que era o costume da crucificação era romano, não era dos judeus, era dos romanos. O templo foi saqueado e destruído. Ó, o templo, vou firmar aqui para vocês verem, ó, o templo foi saqueado e destruído, impostos pesados foram criados. Então, vê se você entende. Quando o templo, deixa eu marcar aqui, quando o templo foi saqueado e destruído, ali muitos pergaminhos foram destruídos também. Muitos pergaminhos, muitas informações escritas foram destruídas. Esse estado, ou coisas melhoradas por Pôncio Pilato, procurador da Judéia. Então, o Pôncio Pilato, depois que aconteceu isso, ele assumiu, ele já vinha assumindo a província de Israel, da Judéia, 26 depois de Cristo, até 36 depois de Cristo. O registro existente indica que Pilatos era um homem corrupto e cruel, e não só perpetuou, mas intensificou o abuso de seu predecessor. Pelo menos à primeira vista, é surpreendente que os evangelhos não contenham críticas a Roma e nem menções ao julgo romano. Então o primeiro evangelho nunca vai falar, né, de Roma, a não ser uma passagem em que o Messias, os cobradores de impostos foram cobrar ele, né, um imposto para ele pagar. Ele mandou, não sei se foi Pedro, pegar um peixe, tirar uma dracma, que uma dracma valia muito, tá, pessoal? E pagar o imposto. Ele falou, dê a César o que é de César, e a Iarro o que é de Iarro. Eu estou falando Iarro porque o nome Deus não existe para os judeus e para as 12 tribos. O nome correto é Iarro, o nome do Pai. Então, nesse livro aqui, se você puder ler esse livro apócrifo, ele também está aqui, tá, pessoal? Ele tem aqui dentro, que eu coloquei aqui para vocês lerem comigo. Se vocês puderem ler esse livro apócrifo, vocês vão entender muito da história dos grupos religiosos. Olha aqui, ó. Haviam dentro de Israel, haviam 4 grupos políticos religiosos fortes. Tinham mais, mas esses eram os mais fortes. Aqui, ó. Então, havia os fariseus, um grupo progressista que introduziu muitas reformas no judaísmo,
e que, apesar do seu retrato no Evangelho, colocava uma posição, embora passiva, a Roma. Havia os essênios, que era o que o pessoal diz que o Messias era essênios, era uma seita austera, misticamente orientada, cujos ensinamentos eram mais prevalentes e influentes, e que é geralmente admitido ou suposto. Então existia os fariseus, os essênios, né? E entre as seitas menores havia os nazoritas, dos quais Sansão, no século antes, tinha sido membro, que eram os reis, né? Os nazoritas ou nazareno, em termos que parece ter sido aplicado a Jesus e seus seguidores, tá vendo? E a Rússia, os seguidores, eles eram chamados de nazareno, que eram os do caminhos. Na visão grega, né? Jesus o Nazareno, expressão traduzida de Jesus de Nazaré, ou Yahushua de Nitzraim, ou de Nazaré, né? Em 6 depois de Cristo, quando Roma assumiu o controle da Judéia, um fariseu rabino conhecido como Judas da Galileia tinha criado um grupo revolucionário, altamente militante, conhecido como Zelote, composto por fariseus e essênios. Então criaram outro grupo religioso chamado Zelote, que eram radicalmente contra o domínio dos romanos entre o povo judeu ou o povo hebreu. Eles lutavam pela libertação do povo judeu dos domínios de Roma. Por isso que o nosso Messias não foi considerado o salvador da humanidade pelos judeus, porque eles pensavam que viria um homem, porque o título Messias, gente, ele não tem nada a ver com religiosidade. Messias é um título político, né? E esse político viriam para colocar ordem no mundo. Naquele tempo, viria para colocar ordem no mundo e para salvar toda a nação de Israel, que estava subjugada pelos romanos. E eles não queriam estar debaixo do cunho romano. Por isso que esses religiosos da lei da Torá, eles pensaram que Yahushua era um impostor, que Jesus Cristo era um impostor. E fizeram de tudo para derrubar eles, até se unirem a Roma, até fazerem fofoca para César, né, através dos seus Caifás, né, e esses políticos religiosos, dizendo que ele era um agitador, sendo que ele não representava o povo de Deus, o povo escolhido. Ele não representava, e não era isso. E Yahushua veio para mostrar outra coisa para vocês, veio para mostrar outra, tipo assim, como hoje, né? E esses mesmos fariseus continuam hoje. A menina cantou aquela música, os fariseus, então ouça aquela música, que essa música é para esse mesmo grupo. Que todas as igrejas evangélicas nasceram de Roma. Era um dissidente de Roma. Lutero é um dissidente de Roma. E da Rosa Cruz. Então, a gente não está falando aqui heresia para você, por isso que o povo tem que conhecer a história. Se o povo não conhece a história, eles não vão poder entender o que nós estamos falando aqui para vocês. Então, esses elementos, né, os fariseus, os nazarenos, os zelotes, eles eram muito influentes entre o povo. Era um grupo de governo religioso que ficava dando força. O povo ficava reclamando: nós estamos pagando muito imposto, nós estamos sendo massacrados, não tem ninguém para lutar por nós. E esses grupos religiosos, não, eles falavam assim: Deus vai mandar um Messias para a gente, um libertador. E quando eles se depararam do Messias Russo, que vivia no meio dos beberrões, vivia no meio das prostitutas, era um homem que teoricamente eles olhavam com maus olhos, porque eles se separavam dos impuros. E naquele tempo já existiam os impuros. E aí eles se decepcionaram com Yahushua. E aí Yahushua falou, por isso que Yahushua falou: os sãos não precisam de médico. Quem está bom não precisa de ir ao médico. Só precisa de médico quem está doente. Só vai acreditar nele quem tem humildade para aceitar isso que eu estou te falando. Porque na verdade, eu não vim aqui falar em meu nome. Eu vim aqui falar em nome de Yahushua. E veio trazendo os apócrifos, os livros apócrifos, justamente para isso. Para iluminar os seus pensamentos. E você entender a história do Messias. E por que
que todo o sistema religioso não contam a verdade para você. Tá bom? Esse é o canal DRM que está de volta. Uma fériazinha, né? Amanhã nós teremos a nossa live, né, às 19 horas e 15 minutos. Eu conto com você aqui no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e firme e forte, hein? Firme com o Yahushua. Um abraço, um beijo. Tchau, pessoal. Tchau.